você vai ser o Claro. mestre. Eu vou ser o faz tudo aqui do negócio, mas eu começo fazendo um mestre cerimônia aqui do processo. Ô, David, eu trouxe uma apresentação de 3 slides aqui com os números do Profiap. Eu só pedi para dar um share aqui e colocar, né, quando eu tiver que falar. Isso, tu quer testar, prof, antes? Pode testar aí. De igual forma, eu pretendo usar 3, 4 lâminas. Então, na hora, eu subo o material aqui. É isso? Isso, deixa eu só. Tá, deu certo, prof. Acho que deu certo. Eu acho que a gente já pode. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo com esse teste, né? Muito bom. Gente, boa tarde. É uma alegria, uma satisfação estar com cada um de vocês aqui. Nós estamos, então, na nossa live de oportunidades de pesquisa em gestão de cooperativas e organizações complexas e plurais. Nosso objetivo hoje com a live, né, é fazer uma aproximação com todo mundo que tem interesse no tema. Especificamente, hoje a gente está fazendo essa ponte com a AMPAD, com a rede Profiap e com a OCB. Então, para dar as boas-vindas, eu gostaria de chamar aqui o professor Emílio e o professor Bispo como hosts, né, do nosso evento. Em seguida, a professora Tereza e o professor Alessandro do Profiap como os nossos convidados para a gente fazer essa ponte. E em seguida, então, com falas bem iniciais, o nosso grande Tiago pela OCB. Então, de imediato, passo aí para o professor Emílio e o professor Marcelo Bispo. Marcelo, começa aí. Eu faço depois o fechamento. Ok, então, Emílio. Então, é, bem-vindas, bem-vindos. É um prazer ter mais esse evento aqui, né? Organizado pela Ampad, em parceria aí com a rede Profiap, a OCB. A Ampad é uma associação que é de programas de pós-graduação, mas também é uma associação de pesquisa e que busca abrir sempre espaços para novas possibilidades de interlocuções dentro das múltiplas formas da gente pensar e ver a administração, né? Então, é sempre um prazer poder participar de eventos assim e dizer que estamos muito felizes de ver que dentro da Ampad a gente está criando um espaço para que os pesquisadores e os professores da área de cooperativas consigam aí ter um ambiente que eles possam trocar, desenvolver, mostrar as peculiaridades, né, das organizações cooperativas, do associativismo. Isso é muito importante porque, tradicionalmente no Brasil, apesar de ser uma atividade que já acontece de longa data, do ponto de vista acadêmico, a gente ainda tem um conjunto de desafios, né? E aqui estamos mais uma vez para poder debater sobre isso. E então é sempre um prazer poder tratar desse tema e poder lidar aqui com vocês nesse debate, tá? Então, em nome aqui da área de educação e pesquisa da AMPAD, né, que é onde o tema de cooperativas e organizações plurais está acolhido, eu quero desejar as boas-vindas a vocês, desejar que vocês tenham um ótimo debate aqui e que as trocas possam ser muito frutíferas, né? Deixar então aqui o meu agradecimento, o meu abraço aos representantes da OCB, o Tiago, que a gente já vem conversando há um tempo, né, a professora Tereza, da Rede Profiap. Então, vocês são sempre muito bem-vindos para fazer essas interlocuções conosco, né? Um abraço também aos meus colegas aqui, David, Garcia, né, que estão sempre aí trabalhando conosco, professor Pedro. Espero que a gente tenha aí um evento bem frutífero e passo a palavra então agora para o nosso presidente da AMPAD, o professor Emílio Arruda. Obrigado, Marcelo. Gente, como eu disse inicialmente, né, no stage, antes de estarmos online, que é um prazer enorme estar com vocês aqui. Nós estamos fazendo agora no próximo ano 50 anos de associação da AMPAD. Eu estou no momento, na realidade,
O Marcelo não abriu o jogo com vocês, mas eu estou no momento na cidade dele. A gente ainda vai se encontrar ainda, porque eu vim para os 50 anos do PPG da UFB, que foi foi um dos PPGs que foi dos membros fundadores da ANPAD, em 1976. Né? Tivemos 10 programas de pós-graduação naquela época, que foram responsáveis pelo início do que é a ANPAD hoje. A ANPAD hoje, que nós estamos com cerca de 140 programas até, né, a quadrienal passada, no relatório passado, que estão funcionando especificamente de administração, fora os outros que participam dentro da ANPAD, como alguns de contabilidade, de turismo, que vêm participar. Então, eu quero, assim, convidar vocês para que ano que vem, em setembro do ano que vem, se programem para participar dos 50 anos. O evento será na Unifor, né? E possamos pensar em algum dessas discussões que já estão iniciando aqui, algum painel, de repente, dentro da divisão, né, Marcelo? Então, pensar, ver, pode ser feito alguma dessas sessões, algo já sem aplicados. Nós estamos com várias ideias, queremos fazer realmente uma revisão do que foi feito. Eu estou pegando esse período, nós estamos tendo a COP em Belém, eu sou de Belém do Pará, né, lá do norte, nosso país gigantesco. E eu estou fugindo da COP, porque eu fui segundo em Brasília para tentar atrair novos projetos. Vim agora para Paraíba, tô indo para a USP, que também segunda-feira, 10 anos do BPG da USP, né? E estou indo para todos esses eventos, aproveitando que eu não estou tendo aula, está parado a educação nesse momento, quando está rolando a COP, para poder fazer todos esses contatos, participar. E aí eu fico vendo a imensa discussão do que está sendo feito no país, do desenvolvimento, né, certos programas e assim, fico muito feliz de ver toda essa contribuição que a gente pode ter. Eu digo assim, muito agradeço à professora Tereza pelo projeto, né, projeto do profissional. Espero que ela tenha visto que nós estamos crescendo no Enampad profissional dentro da Ampad. Foi uma responsabilidade nossa de fazer o quê? Nós tínhamos só um evento que ficou por muito tempo só no acadêmico, e nós conseguimos montar uma coisa que está se estabelecendo, já duplicou o número de participações, não só de projetos, PTTs, no formato dos programas de mestrado, doutorado, profissionais, mas também de trazer empresários para poderem fazer suas participações. E eu estou mais do que nunca tentando fazer um pouco de política, de trazer o governo para participar. Tentando trazer realmente que a indústria, o governo, todos estejam participando para que a gente não seja mais uma coisa isolada. Sociedade de um lado, educação do outro, as empresas trabalhando como podem, não. Nós temos que unir as nossas necessidades e discutir em conjunto quem pode contribuir, quem pode compartilhar. E nada melhor do que uma integração com esse grupo que está aqui. Então, agradeço a todos vocês, tá? A Inês, ao Tiago, ao Alessandro e o Pedro, né? Por estarem participando disso aí. Obrigado, David, por estar gerenciando junto com o Marcelo esse processo. Eu acho que é muito importante que a gente tenha sempre tendo. Temos que ter discussões, temos que fazer uma pauta depois, né? Uma ata, né? Depois. E aí, o que a gente vai ter de proposta? Que tipo de projetos depois vamos poder fazer conjuntamente? O que a gente vai poder unir de universidades, de repente, alguma empresa de mercado, das cooperativas legais? Vamos trazer os resultados. Eu quero, por exemplo, eu quero mesmo, vou tentar. A gente tem que, pelo menos, tentar, mas eu vou até me arriscar a falar. Eu quero tentar fazer uma ação social ano que vem, nos 50 anos. Falei muito pro pessoal isso aí. Não é só a academia, eu quero, fora do período do evento, levar nossos professores, nossos alunos, para conhecer a nossa sociedade em si. Nós temos que mostrar que nós somos muito mais do que apenas só professor e artigo. Não, para com essa porcaria. Nós temos mais do que ter resultados concretos. E temos que conhecer a realidade da nossa sociedade. Então, eu conto para vocês, conto com vocês, né? Para poderem sempre estar compartilhando. E o que precisarem, fiquem à vontade para entrar em contato, tá? Mandar um e-mail, mandar um WhatsApp. Eu sempre atendo. Eu digo, pessoal, que estou 24 horas aí online. E vamos trabalhar juntos aí. E sucesso nesse trabalho de hoje, na discussão de hoje. Nós que agradecemos, professor Emílio. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Emílio, professor Marcelo, por poder estar aqui no iniciozinho conosco, dar essas boas-vindas. Então, fiquem à vontade, sei das agendas aí, mas agradeço muito esse momento. Mas ainda gostaria de passar a palavra, então, para o professor Alessandro e para a professora Tereza, para falar em nome do Profiap. Posso começar? Deixa eu colocar aqui Por favor, prof. Eu fiz aqui uma breve apresentação, né, para quem não nos conhece, falar sobre o que a gente chama de rede Profiap, que na realidade é um programa profissional
que oferta o curso de mestrado profissional em administração pública em rede nacional. O Profiap, ele fez 10 anos agora, em 2024, né, já vai fazer 11 anos. Aqui nós estamos, né, em todo o Brasil, então está aqui a nossa distribuição. A gente acabou de expandir a rede, praticamente dobrou o tamanho da rede agora em 2024. Então, esse lado de cá, nós éramos 21 universidades, estávamos na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, representado em todas elas, e agora a gente fez uma expansão com mais 19 universidades que entraram, e a grande expansão se deu nas regiões Norte e Nordeste. Então, hoje, a rede Profiap, 25% das instituições, elas estão numa área que é chamada de Amazônia Legal, né, que envolve alguns estados aqui da região Norte e da região Centro-Oeste. Então, é uma área que tem poucos programas de pós-graduação. Algumas dessas universidades que nós expandimos foi o primeiro programa de pós-graduação da área de administração e muitas vezes até da área de ciências sociais aplicadas. Então, a gente tem, a metade das nossas vagas são ofertadas em cidades do interior, não são ofertadas no campus principal das universidades. Então, a gente contribui com a CAPES em duas estratégias, que é a estratégia de interiorização da pós-graduação e a estratégia de levar programas de pós-graduação para regiões que têm poucas ofertas de cursos. Agora, só alguns nossos dados históricos, vagas ofertadas, né? Desde 2014, nós já ofertamos 2.020 vagas, sendo que essas vagas, né, 41% delas são para o que a gente chama de demanda social. Desculpa, nós ofertamos 3.700, arredondando aqui, vagas, né, nesses 10 anos, mais 2.000, mais da metade, são para os servidores das universidades federais. Então, ele é um programa induzido, né? O nosso patrocinador é a Andifes, ele foi criado para capacitar os servidores das universidades federais. E todas as universidades que fazem parte da rede são universidades federais. Então, a gente ofertou 55% das vagas para os servidores dessas IFES, 41% para demanda social, e recentemente a gente começou a ofertar convênios, e a gente ofertou um quantitativo pequeno, 4%, mas nesses convênios cabem convênios com cooperativas, que a gente não fez ainda, mas que é uma possibilidade. Discentes, desde 2014, a gente já matriculou 3.361 discentes, já titulamos, esses dados são de 2025, no início do ano, né, porque a Sucupira aí nós não entramos dados de 2025 ainda, nós titulamos 1.737 até o final de 2024, e temos 1.208 alunos em percurso. Tá? Essa diferença entre percurso e já titulado, né, olhando assim um percentual grande em percurso em relação ao que nós titulamos, foi em função dessa expansão que nós dobramos de tamanho em 2 anos. Então, a gente que ofertava em torno de 350 vagas por ano, nós ofertamos agora 650 vagas por ano. Então, e por isso que esse número aqui tem 2 turmas, né, que entraram na expansão e que estão em percurso. E os nossos docentes permanentes, essa foi a evolução também, a gente começou aqui em 2014 e 15 só com 9 universidades, de 2016 a 2023 foram 21, e agora de 2024 a 2025 são 40 universidades. Nós atualmente temos 512 docentes permanentes, mais uma quantidade, uns 40 e poucos colaboradores e 5 visitantes. Então, esse é o nosso, vamos assim dizer, o nosso potencial de pesquisa, são esses os nossos docentes e essa quantidade de discente que está aí, né, em percurso, fazendo pesquisas, e nós temos 2 linhas de pesquisa, uma linha que chama Políticas Públicas, onde cabe estudos sobre políticas públicas ligados ao cooperativismo, então aqui cabe qualquer tipo de pesquisa relacionado a isso, parceria público-privada, né, entre o público e, né, as cooperativas, ou essas organizações no forma de cooperativa, caberia aqui.
Aí, né, pode ser, por exemplo, com enfoque de geração de emprego e renda, né, olhando cooperativas, então tudo isso caberia nessa linha. E temos a linha de administração pública e organizações, onde as cooperativas entrariam como as organizações que têm a relação com a administração pública. Então, são duas linhas, os docentes podem optar por qual das duas trabalham, e todas duas cabem pesquisas na área de cooperativismo. Então, eu gostaria, então, de destacar, agradecer essa oportunidade que a Ampad está abrindo ao ACP, né, em parceria. Só quis mostrar que a gente tem um potencial muito grande para colaborar nessa iniciativa da Ampad. A gente tem um público interessado. O professor Alessandro, na sequência, vai falar especificamente sobre como é o tema cooperativa dentro do Profiap, ele trabalha com o tema, e dizer que, né, conte conosco aí no que a gente puder atuar juntos, e agradecer mais uma vez aí todos vocês que estão aqui, né, fizeram esse evento específico para a gente falar com o nosso público. Já deixo, então, o público Profiap que está nos ouvindo, o convite para participar das iniciativas da Ampad e já ir lá no evento de 10 anos com os nossos estudos, apresentar nossos estudos sobre cooperativa. Tá bom? Muito obrigada. Eu devolvo, então, aí a palavra. Nós que agradecemos, professora Tereza. De imediato, passo para o professor Alessandro. Oi, boa tarde a todos. Boa noite já, né? Para mim teve um triplo prazer. Eu tava dizendo isso no grupo aqui que a gente formou para poder preparar para essa live. Eu comecei como pesquisador de cooperativa aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu coordeno um observatório de cooperativismo, depois eu posso apresentar um pouquinho mais para vocês. E hoje, na direção, junto com a professora Tereza do Profiap, pesquisando instituições públicas, eu estou tendo esse triplo prazer, que eu diria, que é ver agora o cooperativismo entrar no Profiap através da linha de políticas públicas, poder apresentar o Observatório do Cooperativismo e o Observatório de Governança Pública, o segundo observatório que eu estou coordenando aqui. E agora eu estou sabendo que o professor Emílio Arruda, né, parceiro, acho que parente, talvez, está planejando uns 50 anos maravilhosos da Ampad. Isso me dá muito prazer. A gente elaborou a Ampad aqui, o teste Ampad, lá no ano de 2000, aqui no Mato Grosso do Sul. Então, é um triplo prazer, eu diria, de encontrar agora a Ampad, a OCB e o Profiap juntos nessa live, podendo dialogar, preparar pesquisas para poder ofertar na área 10, que o David vai falar, para a Ampad, e para o Profiap, através da linha de políticas públicas, que a professora Tereza tão bem aqui apresentou a nossa presidente. Então, professor Emílio, professora Tereza, que são os presidentes aqui, e Tiago, da OCB, os representantes. Aqui, a gente conjunta e une, né, essas três instituições, e eu espero que o público dessas três instituições possa preparar várias e várias pesquisas para que a gente possa aplicar isso para a Ampad, para as políticas públicas do Profiap e para a OCB. A OCB acho que vai apresentar também um edital aqui, né? Então, é um prazer muito grande estar nessa live. Obrigado, meu Deus. Prazer é nosso, professor. Muito, muito obrigado, muito obrigado. Agora, para a gente fechar essas boas-vindas, vou chamar aqui o Tiago, nosso grande parceiro aqui da OCB, para fazer suas falas iniciais de boas-vindas. Boa noite, pessoal. Obrigado, David, pela apresentação. Não vou tomar muito tempo, prometo, mas em nome da OCB eu queria agradecer o convite, eu queria agradecer a oportunidade da gente compartilhar esse espaço
que para a gente é um espaço muito legal da gente mostrar que o cooperativismo não só é um objeto de estudo legal, é um objeto de estudo de interesse, mas que a gente tem muitas oportunidades de publicação, de pesquisa, de apoio institucional por parte da OCB e por parte de outras instituições. Então, acho que é um ambiente para a gente muito legal. Acho que a gente vai ter uma conversa muito legal. E aí, devolvo a palavra para o David, que eu sei que é apertado o tempo. Então, pode seguir daí, meu amigo. Muito obrigado. Tiago sempre muito econômico nas palavras, mas grande nas ações, então tá ótimo. Gente, sendo muito rápido aqui, já passando a palavra para os nossos convidados, que vão fazer algumas falas breves também, a nossa grande ideia, acho que todos já comentaram, é criar essa ponte e essa possibilidade de ter locais para que a gente possa pesquisar cooperativas e organizações complexas e plurais que muitas vezes acabavam não por problema de qualquer outra área, mas não era a área, né? Essas organizações têm características específicas e por isso precisa de um local específico para a gente fazer esse debate. E para falar dessas características específicas, a gente trouxe aqui um trio muito forte, né? Então a gente vai ter a fala do professor Alexandre Garcia e depois para falar um pouco do que é as cooperativas e essas características, em seguida da professora Maria falando um pouco das oportunidades na América Latina como um todo, professor Pedro aí vindo mais para o Brasil também, fazendo um interlace com a América Latina. Então, de imediato, passo a palavra para o professor Alexandre Garcia. Se você puder e quiser se apresentar, professor Garcia, seria bem interessante também. Mas eu acho que eu vou fazer a apresentação. Professor Garcia é uma das referências nacionais, inclusive na América Latina, quando se trata de gestão de cooperativas, com vários livros publicados e tendo trabalhado em várias cooperativas. Professora Maria é uma das lideranças e uma das referências na América Latina, professora lá da UDELAR, da Universidade de la República, no Uruguai, e o professor Pedro também, nosso grande referência na América Latina também de cooperativas, lá da Universidade Unijuí, no Rio Grande do Sul. Não quero, vai ficar os contatos de vocês, mas o nosso tempo é curto, então vamos passar logo para os conteúdos e passo a palavra para o professor Alexandre Garcia. Perfeito, muito obrigado, então, professor David, professora Tereza, professor Emílio, professor Bispo, que quem viabilizou essa história toda foi o professor Bispo, professor Alessandro, que está viabilizando este evento aqui, não é? E, gente, quem está nos vendo agora não sabe, mas este professor muito legal, o professor David, nos deu 7 minutos para falar, com um cronômetro que fica aqui na nossa frente. Então, assim, olha só, coube a mim aqui fazer, se haverá um show dos Rolling Stones, alguém precisa fazer a abertura, eu estou aqui fazendo a humilde abertura do show que virá. Professora Maria, a segunda vez no dia, estávamos hoje à tarde num evento, eu fiz uma palestra brilhante numa língua, não sei se vocês conhecem, chamada portunhol, então agora vamos no português. Professor Maria, a professora Maria está agora em Buenos Aires, mas é de Montevidéu. O professor Pedro aqui é nosso mestre desde sempre. O Tiago vai nos falar também sobre a questão aí do Brasil, da OCB. E o professor David é uma coisa interessante, porque há anos aí que a gente convive e as iniciativas do professor David começam pequenas e se transformam em algo gigante. Então, assim, quem ainda não conhece, se vocês querem que algo aconteça, chama o professor David, que ele se motiva, faz, mobiliza centenas de pessoas, etc. e tal. E nessa introdução, então, ao cooperativismo, a minha fala aqui é para quem não entende muito do assunto. Depois a professora Maria vai nos falar da América Latina, o professor Pedro sobre as oportunidades de pesquisa e o Tiago exatamente sobre o Brasil. Então, olha só, notícias aí interessantes para quem não é muito da área. Cooperativismo está bombando no mundo em um nível chocante, não é? Eu e o David fomos colegas do doutorado, né? Ele fez doutorado na área do cooperativismo, eu fiz na área de inovação, depois a gente começou a trabalhar com isso a partir de 2015, mais ou menos, e de lá para cá o que a gente percebe é o crescimento chocante no mundo. Cooperativismo nos diversos países, a gente esteve agora em Montreal,
professora Maria, professora Inês Vasques, né, que está ali, Inês Vasques, né, a gente chama de professora Maria, o Thiago estava lá, David estava lá, professor Pedro, etc. e tal. E no mundo, um movimento crescente, no Brasil não é diferente. Eu queria falar rapidamente aqui sobre a diferença fundamental entre empresas mercantis e cooperativas. Então, olha só, por que a cooperativa existe? A cooperativa existe para melhorar a vida do cooperado. Esse é um ponto importante e fundamental para a gente discutir. Esse é o objetivo da existência da cooperativa. Quem é o dono da cooperativa? Os sócios, que a gente chama de cooperados. E eles são os donos, eles que decidem, eles que tomam as decisões aí nas cooperativas. Quem que se beneficia dos resultados da cooperativa? Os cooperados e as comunidades. Então isso é muito importante, essa conexão não tem como dividir o cooperado da comunidade. Quem comanda a cooperativa? Os cooperados e a comunidade. Porque na cooperativa todos têm direito a um voto, o voto é igualitário, não interessa se você é milionário, se você é muito humilde, você tem um voto aí, né, para as decisões. O objetivo de longo prazo das cooperativas, aqui eu queria 7 minutos, mas eu preciso fazer uma pausa de 5 para falar sobre isso. Objetivo de longo prazo das cooperativas. Olha só, Barack Obama, né, 5 minutos de desenvolver de forma sustentável os seus cooperados e as suas comunidades. Isso aqui dá para colocar, não dá para colocar no outdoor, né? Então esse é o objetivo. Então estamos no Ano Internacional do Cooperativismo, né? O evento que a gente foi lá em Montreal foi em função disso também. A professora Maria vai falar mais sobre isso, o Tiago, o professor Pedro. No mundo temos aí 8 bilhões de pessoas, 1 bilhão de cooperados. 1 bilhão de cooperados. É muita gente, é muita gente. No Brasil, em torno de 25 milhões, ainda tem muito para crescer no Brasil, né? Hoje nós falávamos com a professora Maria no evento, falávamos do Chile, falávamos do Uruguai, um pouquinho da Argentina também. O Brasil tem muito para crescer ainda. No mundo, a divisão é entre produtores e consumidores. No Brasil, tem os ramos, aí o Thiago entende mais mais sobre isso também, né? No Brasil é o agronegócio, a cooperativa de consumo, de crédito, de infraestrutura, de saúde, de transporte e de trabalho. Então, cada um desses ramos aí representa um segmento da economia. Em todos eles, o que une as pessoas é o espírito da cooperação. Então, quem vai para uma cooperativa, quem se conecta com uma cooperativa, é alguém que entende que tem um mantra que nós falamos o tempo todo, que hoje eu tentei falar no meu brilhante portunhol, né, mas agora em português é bem mais fácil. Sozinhos vamos mais rápido. Sozinhos nós vamos mais rápido, seja lá para o que for. Mas juntos nós vamos mais longe. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Juntos nós vamos mais longe. Então, quem se conecta com alguma cooperativa é quem entende que juntos a gente consegue chegar mais longe, no longo prazo, com resultado melhor. O cooperativismo, aliás, a arte de cooperar está conosco, com a humanidade desde os tempos aí mais remotos. Eu falo disso esse aqui é um livro que eu estou lançando. Aqui eu coloquei um COP 2044, tenho algumas produções, uma delas cooperativa, inovação para cooperativas, junto com o professor Pedro, com o professor David, não é? E aqui eu falo um pouquinho mais sobre o cooperativismo moderno, que surge no século XVIII, surge lá no distrito de Rochdale, lá em Manchester, surge com a cooperativa que se chama dos Pioneiros de Rochdale, lá em Manchester, eu estive lá também, para terminar esse livro aí. A organização global, aí, digamos assim, o grande guarda-chuva é a Aliança Cooperativista Internacional, que surgiu em 1895 e é quem conduz aí nos diversos países. E no Brasil, a Aliança Cooperativa Internacional tem o braço que é a OCB, que é o que o Thiago vai falar aqui. E hoje nós estávamos lá no evento no Uruguai com o INACOP, que é de lá. Enfim, cada país tem a sua representação. E aí tem alguns valores que conectam essas pessoas: igualdade, equidade, liberdade, democracia, honestidade, solidariedade, transparência. São valores e outros, né, que conectam quem acaba trabalhando, se envolvendo, pesquisando, gostando do cooperativismo. E são 7 os princípios. 7 os princípios. Assim como eu tenho 7 minutos e meu cronômetro já diz ali 6 minutos. Adesão livre, consciente voluntária, ou seja, as pessoas entenderem que estão entrando numa cooperativa, gestão democrática, o tempo todo é democracia, decisão o tempo todo, com votação, participação econômica, ou seja, as pessoas precisam entrar na cooperativa e usar a cooperativa. Autonomia e independência, as cooperativas são autônomas de poderes políticos, poderes econômicos. Educação, treinamento e informação, que é o 5º princípio, muito importante.
que vai fazer 200 anos. O título do meu livro é Coop 2044, pelos 200 anos do cooperativismo, 1844. Então, as cooperativas ensinando a cooperar, ensinando, desenvolvendo as pessoas nas suas respectivas áreas. Cooperação entre cooperativas, que no Brasil se chama intercooperação, no mundo é cooperação entre cooperativas, exatamente dessa forma, e o compromisso com a comunidade. Se nós formos falar somente disto, compromisso com a comunidade, nós precisaríamos aqui de 10 lives dessa para poder representar a grandeza. Então, veja só, esse é o cenário, esse é o desenho do cooperativismo no mundo. O que nós veremos agora, então, é essa linha. Professora Maria Inês Vasques vai nos falar sobre a América Latina. Tiago vai nos falar sobre como que é isso no Brasil, dentro do Brasil. E o professor Pedro sobre oportunidades de pesquisa. Agradeço novamente ao professor Alessandro. Sem o professor Alessandro, não estaríamos aqui hoje. A professora Tereza deu apoio, aí, professor Emílio, etc. E o professor Bispo, que é o nosso padrinho aí do cooperativismo. 7 minutos e 12 segundos. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso aí, essa é a ideia. A gente não quer se alongar muito. Então, de imediato, professora Maria Inês Vasques, está com você a palavra. Professora Maria, está conosco? Será que teve um probleminha ali? Acho que ela teve um probleminha. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para o professor Pedro, daqui a pouco a professora Maria volta. Ou vamos passar para o Tiago primeiro? Vamos passar para o professor Pedro. Passamos para o professor Pedro, depois o Tiago e por fim Opa, peraí, ela voltou. Voltou, professora. Oi, professora, está conosco? Tá, pode abrir o microfone. Aquí estoy. Normal, isso acontece sempre. Então, Disculpas. não há problema. Está contigo a palavra, então. Obrigada. Obrigado. Estou agora no Buenos Aires, también então no estou numa minha casa e isso fica um pouquinho mais difícil. En primer lugar, agradecer y realmente honrada por el convite. Soy muy feliz de que podamos estar hablando sobre estos temas. Creo que es simplemente un primer paso y que tenemos que seguir hablando un montón. La forma de avanzar en la investigación en cooperativismo tiene que ver con que podamos compartir lo que estamos haciendo y darle visibilidad. De hecho, CB nos ayudó un montón a presentar los resultados de ILAC, que fue un encuentro maravilloso en la ciudad de Montevideo hace apenas unos meses y que justamente, o sea, si nosotros podemos darle visibilidad, vamos a avanzar más rápido. Tenemos un continente maravilloso con una experiencia enorme en cooperativismo, con orígenes muy diversos y que nos permiten hablar desde esa diversidad y eso le da una riqueza enorme a lo que podemos hacer. Entonces, simplemente eso, ¿no? Como las cooperativas tienen sus principios, decía Alexandre, también nosotros como investigadores tenemos que trabajarlo desde esa lógica de principios, del compromiso con la acción, del compromiso con nuestras comunidades, de que sea una investigación valiosa para avanzar en el desarrollo de nuestro continente, en definitiva. Entonces, voy a intentar dar un panorama general y luego plantear algunos desafíos que creo que por ahí podemos avanzar también. Vengo de estar reunida con el Instituto de Estudios Cooperativos de La Plata y también tienen mucho interés. Agradecerle particularmente a Alexandre y a David la oportunidad. Tuvimos oportunidad de estar con Pedro, con Mirta en Montevideo, con Pablo Guerra. Creo que tenemos un montón de investigadores súper valiosos en el continente que simplemente tenemos que ponernos a dialogar, porque lo que uno descubra va a ser también a que el otro avance más rápido, en realidad. Entonces, creo que esto es muy relevante. Ni hablar que el continente es uno y tenemos orígenes similares, tenemos desafíos comunes. En parte, estos desafíos hablan de nuestra historia, de los inmigrantes con los que se fueron formando nuestras culturas, de la Iglesia Católica y su aporte también al desarrollo del cooperativismo, del rol que han tenido los gobiernos nacionales también y el cooperativismo desde su capacidad para dar respuesta a las comunidades y a la inclusión. Entonces, todo esto tiene que ser volcado en nuestras investigaciones. Tenemos que reconocernos en esas diferencias y en esa forma de construir cooperativismo, pero hoy decíamos, inclusive con el equipo de estudios cooperativos de La Plata, cuando uno se encuentra y se sienta, sabe que es parte de una comunidad. Yo digo que la experiencia de Montreal fue como estar en el colegio, o sea, en algún lugar todos sabemos que somos parte y que entonces que si construimos desde aquí podemos dialogar de otra forma, en realidad.
y aún para los investigadores cuando el camino es complejo y desafiante, hacerlo desde el cooperativismo genera otras capacidades que en otros ámbitos no se encuentran en realidad, ¿no? Reconocer también un cooperativismo con historia, con una organización fuerte, con leyes, con que es necesario comprenderlas, que es necesario saber cómo hemos avanzado hasta acá, pero también Alexandra hablaba de foresight o de perspectiva, desde esa realidad saber impulsarnos hacia adelante y pensar, bueno, ¿dónde están los desafíos del futuro, no? Tenemos una institucionalidad fuerte, yo creo, vengo de trabajar. Acho que deu uma paradinha na professora. Vocês estão ouvindo? Por enquanto, não? Tudo certo? Acho que aguardamos uns minutinhos, ver se ela volta, senão a gente encaminha. Amém? Mas, de qualquer forma, acho que a professora fala adequadamente aqui sobre a questão da história, né? Então, dessas, como o tema de cooperativas está presente no Brasil todo. Eu vou fazer o seguinte, acho que vamos encaminhar, Tiago, vamos passar para você na sequência, e aí no final a professora Maria, de repente, complementa. Só para a gente entender, né? A gente está com gente na América Latina toda, então esses problemas são normais, né? Então, Tiago, está com você a palavra. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha apresentação. Quando aparecer, se vocês puderem me indicar, deixa eu só inverter as telas. Isso. Prontinho. Apareceu? Para mim está ok aqui. Acho que para os demais deve estar também. Maravilha. Então, já agradeci, mas reforço esse agradecimento pelo convite, por esse espaço, de apresentar um pouquinho uma percepção e um ponto de vista de cada uma das entidades. Acho que essa discussão e esse tipo de iniciativa é muito rico sempre para o cooperativismo. E deixa eu me apresentar, meu nome é Tiago, sou analista de estudos econômicos no Sistema OCB, eu também sou doutorando em administração pelo PPGA da UNB, e hoje eu vou apresentar um pouquinho do que é o Sistema OCB e acho que do que o Sistema OCB consegue entregar de oportunidades de pesquisa e de fomento à pesquisa, que é uma dos nossos braços de atuação aqui. Antes disso, deixa eu só passar, acho que por cima de quem que é o Sistema OCB, né? O Sistema OCB, ele congrega 3 casas, tá? O primeiro deles é o Senicop, é a entidade sindical patronal das cooperativas. A segunda casa é a OCB, ela sim é a Organização das Cooperativas Brasileiras, ela tem atuação definida na Lei Geral do Cooperativismo e ela trabalha mostrando os benefícios do cooperativismo não só para a sociedade, mas também para a economia e para o planeta, e tanto nacionalmente, frente aos 3 poderes, quanto internacionalmente. E por último, o Sescop, ele é o sistema S dentro do cooperativismo, e dentro do Sescop a gente acredita muito que uma das melhores formas para multiplicar os resultados é acumulando aprendizados e devolvendo isso para as pessoas. Então, muito do que a gente faz em relação às iniciativas de pesquisa são pensando nessa forma de trabalho. Então, deixa eu começar um pouquinho sobre o cooperativismo brasileiro. Essa é uma das nossas publicações pelo Sistema OCB, o Anuário COP. Lá a gente reúne todos os dados do nosso cooperativismo brasileiro. Não vou falar de todos eles, mas aqui é um slidezinho para trazer, acho que um pouquinho da importância, um pouquinho do crescimento do nosso movimento nos últimos anos. Então, hoje, a gente tem 4.384 cooperativas, são mais de 25 milhões de cooperados, mais de R$ 1 trilhão em ativos. O cooperativismo está presente no Brasil inteiro, em mais de 3.586 municípios, e acho que essa é uma foto geral do que é o cooperativismo no Brasil hoje, e sendo tão grande como ele é, e sendo um objeto de estudo tão interessante quanto ele é, acho que nada mais justo do que a OCB seja, acho que uma parceira de pesquisa e um dos principais apoiadores na pesquisa do cooperativismo. Então, uma das nossas iniciativas
que recentemente a gente teve a 8ª edição, é o Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo. Ele é um dos encontros, acho que um dos encontros mais relevantes para pesquisa no Brasil em cooperativismo, e acho que só uns números rápidos sobre a nossa 8ª edição. Ela aconteceu esse ano, em 2025, em outubro. A gente recebeu 211 submissões de trabalho, foram 180 participantes, 51 avaliadores, 4 revistas para Fast Track. Então, acho que além de ser um ambiente muito rico para discussão, né? Isso é algo que toda edição do EBPC a gente recebe, esse feedback do pessoal. O EBPC é sempre, além de promover discussões muito ricas, também promove, acho que um debate muito qualificado dentro das sessões de apresentação de artigo. Então, não à toa a gente recebeu 211 artigos submetidos nessa última edição. Então, acho que é uma iniciativa que o Sistema CB apoia e é uma oportunidade bem legal. A nossa próxima edição vai ser em 2027, ela acontece a cada 2 anos, né? Então, a última esse ano, 2025, a próxima em 2027. E eu vi que algumas pessoas no chat falaram que estão estudando o tema em suas teses, estão estudando o tema em suas dissertações de mestrado, então a gente aguarda vocês mandarem e submeterem os resultados para a gente, são sempre muito bem-vindos. E a segunda oportunidade de pesquisa que eu queria compartilhar são as chamadas SESCOP em parceria com o CNPq. E aqui, acho que só para dar um contexto, né, acho que bem nessa linha de promover a pesquisa acadêmica, de promover a pesquisa científica no cooperativismo, o SESCOP desde 2018 apoia financeiramente esses projetos, né? Junto com o CNPq, a gente já lançou 2 chamadas de pesquisa, a gente está fechando a segunda chamada agora, a gente está pensando na terceira edição dessa chamada. Então, na primeira chamada foram 41 projetos de 13 estados, foram mais de 2,7 milhões de reais alocados em projetos. Na segunda chamada foram 44 projetos, 3,8 milhões de reais em recursos alocados, principalmente para bolsas de estudo e para custeio do projeto. E aqui são, acho que um resumo geral, tá? Principalmente das áreas de conhecimento em que a gente recebeu projetos nas últimas 2 chamadas. Então, a administração, e acho que é comum que isso aconteça, né? A administração lidera, mas a gente tem a intenção de, em chamadas futuras, receber de outras áreas do conhecimento, tá? A gente já recebeu algumas que acho que para a gente fazem bastante sentido, mas acho que para quem está muito dentro da administração, às vezes é algo diferente, né? Então, zootecnia, medicina veterinária, agronomia, ciência e tecnologia de alimentos, então foram áreas que receberam projetos, receberam financiamento para desenvolver os projetos. Então, acho que nos 6 minutos era isso que eu tinha para apresentar, então a gente está trabalhando numa terceira chamada, e eu agradeço muito o convite, de novo, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, reforço que os nossos canais de comunicação da CB, eles estão abertos. Fica o meu e-mail, fica o convite para vocês conhecerem o anuário. Eu dei uma passada muito rápida no anuário, mas a gente tem, além dos dados, a gente tem alguns estudos publicados, a gente tem um estudo bem legal que a gente fez em parceria com a FIP, mostrando o impacto do cooperativismo brasileiro para os municípios, o impacto do cooperativismo de crédito para os municípios, e no futuro a gente quer crescer ainda mais o número de estudos que a gente tem publicados dentro do nosso anuário, e acho que alcançar mais pessoas com as nossas publicações, e da minha parte era isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado também. A gente até fica com pena, né, que o tempo é pequeno, mas excelente apresentação. Professora Maria, você teve um cortezinho, a gente passou para o Tiago. Você quer fazer finalizar de alguma forma? Passo para Sí, você a capaz que palavra. sí, intento finalizar, disculpen. Sim, sim, por favor. Nada, luego también señalar el crecimiento tan importante que ha tenido el cooperativismo en Latinoamérica, la presencia que tiene en nuestras comunidades, donde llega a ocupar hasta un 40 y pico, un 40% de la población cercana a las cooperativas, experiencias muy valiosas como las que se señalaban anteriormente. Allí les dejo algunas de las que yo entiendo más relevantes en el continente, pero hay un montón y sin duda que todos los días nacen pequeñas cooperativas, hay un montón de grandes cooperativas que operan como tractoras del cooperativismo en nuestros países, hay mucho para pensar.
sí, la profesora Teresa nos mostraba la cantidad la relevancia de la enseñanza en cooperativismo. Creo que todo nuestro continente se ha adherido a esto y que cada vez tenemos más capacidad. Hoy en día lo virtual también nos acerca y podemos pensar en compartir espacios de palestras juntos y un montón de cosas, o compartir clases en común, y hay mucho para decir. Y creo que la posibilidad de mostrar nuestras experiencias es muy valiosa. Simplemente dejarle, como hacía Tiago, algunos de los temas que fueron referencia en el EILAC que mantuvimos en septiembre del 2024 en Uruguay, donde los temas de innovación, de gestión y de gobernanza son muy relevantes. También los temas de formación y educación son otros temas en los que estamos trabajando, y de allí la oportunidad de seguir trabajando y pensando juntos el desarrollo territorial, las políticas públicas, y luego, bueno, de qué forma pensamos el cooperativismo en su capacidad de desarrollo. Y por aquí algunos participábamos, como Alexandre y David, del encuentro en Montreal. Creo que eso también nos dejó un montón de enseñanzas. La educación estuvo muy presente, las cooperativas agrícolas, la gobernanza es otro tema que también donde podemos compartir con otros. Bueno, luego todos los temas de aspectos culturales que en algún lugar hablan de aquellas características de origen, y la economía circular como un tema relevante. Y en cuanto a los desafíos futuros, hoy, como decía Alexandre, teníamos una clase compartida con un profe chileno y Alexandre, creo que los temas de innovación y la innovación social, cómo innovamos desde el cooperativismo, es un tema que tenemos que tener en agenda y que lo necesitamos, saber cómo hacerlo, comprenderlo, darle espacio. Luego, por allí en el primer año en que se reconocía a las cooperativas como año internacional, se hablaba del Pacto Verde Cooperativo. Yo creo que los temas de sostenibilidad son otros temas donde venimos trabajando, escribiendo varios de nosotros. Está bueno que podamos compartir cómo lo hacemos, porque eso también nos va a dar otra fuerza. Las plataformas de cooperativas, que tenemos también que aprender mucho de lo digital, y obviamente la participación de los jóvenes, de las mujeres en la gobernanza, y de qué forma vamos como construyendo los ODS y vamos dándole sentido al desarrollo. Así que nuevamente agradecerles por el espacio, disculpas por lo complicado que fue esto para mí, y bueno, espero que la próxima les pueda dar un poco más de claridad, pero bueno, de verdad que me hace muy feliz poder entablar este diálogo entre todos. La Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, estamos todos en la misma línea. Bueno, Perú, Ecuador, tenemos que seguir trabajando y pensando juntos. Eso nos va a dar visibilidad como continente a la forma en que se hace cooperativismo desde aquí. Así que muy, muy agradecida, de verdad. Y a las órdenes, obviamente. Creo que este es simplemente un paso y tenemos un montón de pesquisadores atrás nuestro con ganas de seguir trabajando juntos. Nós que agradecemos, professora. Muito obrigado pela participação e que foi muito claro, né, das possibilidades que a gente tem. Então, agora eu passo a palavra para o professor Pedro, também para fazer uma ponte aí agora entre Brasil, América Latina, enfim. Professor Pedro, você está com a palavra. Bom, primeiro, saudação a todos, indistintamente, todos os componentes da mesa, todos os que acompanham este espaço de diálogo sobre cooperativismo, a administração e a pesquisa envolvida. Saúdo em especial também a Maria Inês e agradecer fraternalmente pelo coração engrandecido dos uruguaios em nos acolher no EILAC do ano passado. Sempre é bom chegar em Montevidéu e, melhor ainda, sendo recebidos da forma como fomos acolhidos nesta oportunidade. Agradeço a oportunidade de participar desse espaço e entendo que este momento de fortalecimento do cooperativismo como tema de pesquisa no ambiente da ANPAD não merece os parabéns ao cooperativismo. Os parabéns extensivos à coordenação geral da ANPAD, à coordenação específica das áreas, quanto também do tema 10 da pesquisa em organizações cooperativas e organizações complexas. Momento em que o mundo revela os desafios de que os conceitos tradicionais, nem no campo da economia, em diferentes áreas do conhecimento, quanto também da administração,
não são mais suficientes para responder à altura os desafios que nos são postos pela sociedade moderna. E o cooperativismo está neste bojo. Por isto, cabe destacar com muita clareza aqui, e saúdo o Tiago, tinha preparado 2, 3 lâminas, Tiago, agregando à sua exposição, o EBPC, Tiago, durante a trajetória dessas 8 edições, tem mais de 1.000 trabalhos colocados à disposição da sociedade brasileira com a pesquisa em cooperativismo. E, por isso, a nossa área da ANPAD, que é o estudo em profundidade da ciência da administração, com os aportes multidisciplinares de diferentes áreas, tem no cooperativismo um tema crucial para a sua pesquisa e a sua projeção de futuro. Por isso, nesta dimensão, faço aqui o vínculo à temática que nos põe em comum, que é a presença do cooperativismo, e parabenizo o Tiago, não apenas a OCB, Sescop, por liderar o EBPC e a rede brasileira de pesquisadores em cooperativismo, dos quais muitos deles vinculados a ciências da administração, como também parabenizar por esta administração inovadora de aliança estratégica do sistema com o agente CNPq de fomento à pesquisa, inovação, ciência e tecnologia, que muito bem já destacaste aí e que tem um montante de investimentos que se aproximam a quase 10 milhões de reais em pesquisa voltada à temática do cooperativismo nas 2 convocatórias. E falar e tratar de cooperativismo e pesquisa de cooperativismo no Brasil e a sua interface com a administração não nos permite fazê-la sem inserir o Brasil, Maria Inês, no nosso contexto latino-americano. E, inclusive, administradores dos demais países latino-americanos que pesquisam e têm o cooperativismo e as organizações complexas como um tema crucial na sua pesquisa, são também convidados a participarem dos nossos encontros no Brasil de pesquisa e de pós-graduação em administração. Por isso, destaco aqui, a partir deste espaço, que está aberta, sim, a convocação de trabalhos para o nosso ENAMPAD 2026, assim como está aberto o processo de chamada de trabalhos para o Encontro Latino-Americano de Pesquisadores em Cooperativismo, professor David, que tem esta forte interface com o mundo da administração. E dentro desta compreensão, a trajetória dos EBPCs e a trajetória também dos nossos EILACs, Maria Inês, da UDELAR Uruguaia, dentro desta construção. Um evento que iniciou lá no ano 2000 e é um evento itinerante entre os países latino-americanos. E, por isso, dentro desta construção, faço menção aqui a um alerta para adicional aos temas que entendo estratégicos na pesquisa em administração, colegas administradores. As áreas, as divisões da nossa ENAMPAD, todas dialogam com a temática da gestão cooperativa. Todavia, o cooperativismo apresenta para a nossa ANPAD e o ENAMPAD, e inclusive os encontros de áreas, um desafio. Pesquisas que são plotadas ao cooperativismo, como organizações convencionais similares a organizações regulares, sejam públicas ou privadas, não são mais suficientes para responder aos desafios da pesquisa em cooperativismo com os aportes da administração. Há a umbilical requisição de que a pesquisa voltada a cooperativas reconheça as peculiaridades inerentes à identidade cooperativa, aos princípios orientadores do cooperativismo, ou seja, elementos de valores, de princípios que já fiz menção, enquanto instrumentos, enquanto meio, estratégia para fazer frente aos desafios da sociedade, na qual a administração tem temas
chaves para contribuir, seja a administração da tecnologia e da informação. As organizações são cooperativas que bebem profundamente desta abordagem, porém, não é de adaptação de modelos, ou a tentativa de buscar modelos convencionais e buscar associá-la ao contexto cooperativo. Há necessidade de pesquisas germinais, originais, em administração de tecnologia e informação, administração pública. Tratamos hoje, num evento no Rio Grande do Sul, de uma temática na qual as cooperativas assumem um papel determinante na definição de políticas públicas de desenvolvimento, seja da área de contabilidade. Veja só, historicamente, as cooperativas na contabilidade foram tratadas pelas convenções clássicas da contabilidade, não reconhecendo peculiaridades inerentes a organizações de pessoas que têm objetivos econômicos, sociais e agora também ambientais, do que as convencionais organizações de capital que visam o lucro. Há um conflito original nestas fundamentações. Estudos organizacionais, estratégia em organizações, finanças, inovação, tecnologia, empreendedorismo cooperativo, gestão de operações e logística, gestão de pessoas e relações de trabalho. Vejam aí, dentro dos 7 ramos do cooperativismo, 8º sendo constituído aí, cooperativas de trabalho não reproduzem as relações convencionais da legislação do trabalho, criam novas relações entre o trabalho e o próprio capital. Marketing em cooperativas e a nossa área que hoje nos acolhe com propriedade, que é a área de educação e pesquisa em administração e contabilidade dentro do chamado tema 10. Entendemos a temas como cooperativismo e desenvolvimento, desenvolvimento regional e territorial, cooperativismo, administração e governança de organizações, são temas que se somam a todos os anteriores e são muito, muito bem-vindos. O cooperativismo, como bem destacou o professor Alexandre, vem crescendo em termos de participação no Brasil, na América Latina, no mundo, como uma forma de organização própria, complexa, diferente das convencionais organizações privadas e ou públicas, para responder aos desafios da sociedade atual e futura. Por isso, inclusive, reconhecido pelas Nações Unidas, o ano 2025 é reconhecido como Ano Internacional do Cooperativismo, com o lema Cooperativas constroem um mundo melhor. E é nesta perspectiva que entendemos que a nossa AMPAD e o ENAMPAD podem contribuir mais e melhor, e está contribuindo na medida em que abre as portas, professor David, para esses espaços de diálogo, na perspectiva de que a pesquisa em administração, a pós-graduação em administração, reconhecendo as peculiaridades e fundamentos próprios do cooperativismo, estará a nossa AMPAD também contribuindo de forma decisiva na construção de um mundo melhor. Entendemos que a combinação entre a pesquisa, a ação cooperativa, a ação das organizações de representação aqui representadas pelo professor Tiago, permita chamá-lo assim, Tiago, nosso representante do sistema de organizações. Se ainda em de pleno não é, mas ao finalizar o seu doutorado, com certeza será também convidado a profetizar elementos de futuro no fortalecimento do cooperativismo, da administração e da sociedade. Por isso, parabéns, David, parabéns, AMPAD, por gerar este espaço, este painel, esta tematização, e todos os pesquisadores que se aventuram à audaz perspectiva de pesquisar sobre cooperativismo estão convidados a submeterem os seus trabalhos à publicação para a sociedade, através do ENAMPAD e através do professor Vitor Reisdorfer, coordenador e editor da revista Gestão de Organizações Cooperativas, que está nos assistindo, também através das revistas, oferecendo à sociedade estas contribuições.
Parabéns e sigamos em cooperação. Muito obrigado, professor Pedro. Parabéns pela apresentação. De imediato, eu até vou pedir uma ajuda ao professor Pedro e professor Camilo para tirar a apresentação, para ficar conosco, todo mundo aqui. De imediato, eu vou chamar o professor Alessandro e a professora Tereza, para a gente já fazer umas últimas palavras breves, e no final eu faço uma costura geral e faço o encerramento. Então, eu vou passar a palavra, eu acho, mais para dizer, enfim, fazer o convite para a rede, né? Se acha que faz sentido, nós estamos aí logo o Enampad vai abrir as edições, tem a chamada que logo vai. Então, o objetivo é justamente, olha, rede, atentem para esse espaço, né? Mas então, eu gostaria de passar para o professor Alessandro, professora Tereza, para fazer suas falas finais, e depois eu faço uma para encerrar. Pode começar, acho que professora Tereza, fique à vontade. Começar? Então, novamente, né, cumprimento aqui todos, agradeço, né, a esse momento que nós tivemos aqui de nos conhecermos, e agora eu já falando, né, para a rede, para a nossa rede Profiap, né, foi assim, as apresentações foram breves, mas muito elucidativas sobre o que é o tema e as possibilidades de pesquisa, e foi possível verificar que tem, sim, uma ligação muito forte com as nossas duas linhas de pesquisas no Profiap. Então, nós temos, né, do Profiap, dois embaixadores de cooperativismo, que é o David e o Alessandro, trabalham com isso. Então, eu já delego a eles, né, dentro da nossa rede, que capitaneiem essas, né, que incentivem esses nossos docentes e nossos discentes a buscarem pesquisas dentro da temática, nessas várias vertentes aí, que o professor Pedro apresentou de forma extremamente didática e bem fácil de compreender, né? E assim a gente espera, tendo esse evento tão importante, 50 anos do AMPAD, um evento que realmente merece todo o destaque, que a gente esteja lá participando nesse momento e ajudando aí a pensar, né, as cooperativas, principalmente no enfoque do Profiap, que eu vejo, é na questão da geração de emprego e renda e desenvolvimento, né, das comunidades onde o Profiap tem, né, a oferta dos cursos, principalmente o Profiap estando em cidades do interior. Então, é um potencial muito grande desses municípios desenvolverem o cooperativismo, até pequenas cooperativas. Tá? Então, é isso, eu agradeço mais uma vez, e aí estamos aqui na torcida para que a gente some esforços e que a gente consiga boas pesquisas e bons resultados, boas reflexões sobre os problemas que envolvem as cooperativas. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Tereza. Só fazer uma correção aqui. Vou passar para o Alessandro. O Alessandro é embaixador, eu sou o cônsul, estagiário ali, eu sou o ajudante nessa disseminação aí das cooperativas. O Alessandro tem muito mais história do que eu nesse processo. Professor Alessandro, com você a palavra. O professor David está sendo humilde. Eu digo para vocês que quando foi ele que, como representante, né, do tema 10 aí no AMPAD, entrou em contato comigo e disse: professor, vamos lançar a OCP vai lançar o próximo edital, CNPq, CESPOP, né? E nesse próximo edital eles estão pensando em políticas públicas, né? Pesquisa em políticas públicas para o cooperativismo. Tiago, você me corrige se eu estiver errado, acho que esse edital vai vir aí com alguma questão de políticas públicas, e o professor David, como coordenador da Universidade do Profiap, na Universidade Federal do Acre, e também pesquisador do cooperativismo e representante da AMPAD no tema 10, que é o coordenador do AMPAD no tema 10, eu para mim falar, Alessandra, agora é a hora da gente juntar a AMPAD, o Profiap e a OCP em uma live para a gente estimular os nossos pesquisadores do Profiap em trabalhar políticas públicas para o cooperativismo.
Políticas públicas, agora falando aqui também do Profiap, políticas públicas é uma das nossas linhas de pesquisa, né? Então, a gente tem linhas de pesquisa na área de organizações. Os nossos alunos, uma boa parte deles entram por conta das universidades onde a gente atua, e para desenvolver a melhoria das organizações dessas universidades, a administração pública, vocês vão ver vários projetos técnicos tecnológicos de melhoria de processos dentro das universidades, mas também processos diversos. A gente já trabalhou com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com tribunais de contas. Eu aqui fico na diretoria específica com convênios, e a gente tem vários convênios com tribunais de contas, mas eu me ressentia, gente, vou dizer para vocês, eu me ressentia bastante por ainda não ter trabalhado políticas públicas para o cooperativismo no âmbito do Profiap, do nosso mestrado em administração pública. E agora o professor David veio com a ideia, vamos fazer uma live para incentivar os nossos alunos a trabalhar com esse tema, né, de políticas públicas para o cooperativismo. E o Thiago, na OCB lá, abriu, então, com esse edital maravilhoso que há anos já vem sendo divulgado e promulgado aí pelo CESPOP em conjunto com o CNPq, essa oportunidade para a gente poder desenvolver. Eu diria para vocês que a área do cooperativismo, a área de pesquisa do cooperativismo cresce como o cooperativismo cresce aqui no Brasil, né? Nós temos, então, editais de fomento, né? CNPq, CESPOP, nós temos a OCB com os eventos, né? EBPC, e também ajudando no ELAC, nós temos a ANPAD, o congresso nosso, CIAP, CONAP, que é feito a cada 2 anos, e agora vamos esperar que a gente encontre trabalho de políticas públicas para o cooperativismo no nosso CIAP, nosso CONAP, nosso Congresso Internacional de Administração Pública, e temos a ANPAD agora também com o tema 10, né? Voltados aí, então, para organizações cooperativas e complexas. Gente, a gente tem um caminho lindo pela frente para desenvolver pesquisa em cooperativismo. Falando direto para o Profiap, eu diria pesquisadores, alunos, professores, se engajem nesse tema, um tema maravilhoso. Vocês viram que tem muita pesquisa pela frente, e a gente espera ver vocês, tanto nos congressos, né, como também concorrendo a esse edital maravilhoso da OCB. É isso, professor David, é isso. Eu espero que você fomente bastante aí, também na coordenação do nosso Profiap. Obrigado, professor Alessandro. Obrigado pela excelente participação. Por isso que eu disse, né? Você que é o embaixador, eu sou aqui o estagiário do processo. Mas, gente, nós vamos dar um encaminhamento final aqui. Queria agradecer a participação de todos, né? Deixar claro que a OCB é uma grande parceira, está pensando aí na possibilidade desse edital, ainda está vendo a possibilidade, né? Mas, enfim, a gente já queria deixar assim, quando sair, já vão estar com os projetos prontos, né? Então, a ideia de a gente fazer um pouco nesse sentido. David, eu falo que a gente por favor. participa dessas conversas assim, vai só captando os interesses, vai só anotando, para quando a gente sair, a gente tentar fazer algo que tente, pelo menos, agradar uma maioria, né? Estamos pensando, a gente está construindo, estamos no processo. Então, tá. Muito obrigado, Thiago, por isso. Eu quero fazer um último convite para os colegas, que é o seguinte, eu até vou pedir para alguém, de repente, depois colocar o link lá. Nós temos um grupo de WhatsApp que às vezes fica mais fácil a gente comentar, trocar informações, né? Porque ali a gente vai falar sempre do ENAMPAD, né? E a ideia do ENAMPAD, na nossa área, é a gente efetivamente abrir espaço para que a gente seja também uma casa das cooperativas, do cooperativismo, na administração,
na ANPAD, né? A ANPAD é essa organização maravilhosa, vai fazer 50 anos. O ENAMPAD é o segundo maior evento de administração do mundo. Então, de forma alguma, a gente está imaginando aqui em dividir forças, mas em somar, né? Então, por isso, a ideia de apresentar, então, para a rede Profiap, essa possibilidade, acho que depois eu vou pedir, depois a gente coloca o link lá para vocês. Obrigado. Então, é mais isso, né? É dizer, olha só, tem um lugar legal para a gente publicar, um lugar que quer receber os trabalhos do Profiap, um lugar que quer receber os trabalhos de todo mundo que está discutindo cooperativas, um lugar aberto, democrático, né, que é importante. E para finalizar, dar os últimos encaminhamentos nesse sentido, queria agradecer, assim, assim, uma forma importante, o professor Garcia, porque, sabe, Alessandro, Teresa, a gente está sempre dizendo assim, ó, a culpa foi do um, a culpa foi do outro, a culpa... Então, todo mundo teve a culpa aqui, mas quem tem a culpa maior disso, você não sabe, é o Garcia. Eu posso até aparecer aqui, mas quem tem a culpa disso de verdade é sempre esse rapaz aí que está fazendo essa movimentação com todo mundo, fazendo essas pontes. Então, muito obrigado pela participação de todos. E eu acho que aqui, se vocês quiserem dar um último tchau, pode abrir os microfones e dar tchau. Tchau, gente. Valeu, espero que tenha sido proveitoso para todos. Um grande abraço. Camila, encerramos por aqui. Valeu, fica essa nossa mensagem para o Parabéns, Muito obrigada, muito obrigado. tchau. Obrigado, Valeu, Legal gente. cooperação. Valeu, Excelente. gente. Valeu. Boa Tchau. noite. Vai. Parabéns.